Olá, tudo bem com vocês? Sou Marcelo Guirelli, editor de Tantos Carnavais. Estou dando início ao terceiro vídeo da série Desfiles Marcantes que não foram campeões. E hoje vamos falar de uma rua famosa no Rio de Janeiro. Vamos falar de Me Maço Se Não Passo pela Rua do Ouvidor, desfile que o Salgueiro fez em 1991 sob o comando da carnavalesca Rosa Magalhães, ficando classificado em segundo lugar, 1,5 ponto atrás da bicampeã, a Mocidade Independente. Bom, e por que esse desfile tornou-se marcante? Por vários fatores. Primeiro, porque o Salgueiro há anos não ficava tão bem colocado. Na verdade, o Salgueiro foi bicampeão em 74 e 75, depois tirou o terceiro lugar em 90 com a Rosa Magalhães, o enredo Sou Amigo do Rei, que foi a sua melhor colocação desde 1975. E em 91, então, ele sobe mais um degrau, quase chegando ao sonhado campeonato que ele não via há 16 anos. Bom, o me maço se não passo pela Rua do Ouvidor, ou seja, me aborreço se não passo pela Rua do Ouvidor. Um enredo histórico, bem aos moldes, bem ao gosto da carnavalesca Rosa Magalhães, que proporcionou um espetáculo realmente maravilhoso em termos plásticos. Realmente o desfile do Salgueiro é uma preciosidade, é para ser observado nos mínimos detalhes. Talvez ele não chegue ao grande público lá no último degrau da arquibancada, porque é um desfile para ser visto com os olhos, mas ser sentido com o coração. É um desfile muito poético, um desfile muito bonito. Talvez ele não tenha causado grande impacto naquele cara que estava lá bebendo cerveja desde as 5 horas da tarde, brincando com as outras escolas. Quando o Salgueiro chegou como sexta escola de segunda-feira, o público já estava bastante cansado, a verdade é essa. Mas o desfile em si foi maravilhoso, muito bonito, e nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. Sempre lembrando que nessa coluna eu não faço nenhuma objeção ao título, nenhuma contestação de resultado, não. Até porque eu acho a Mocidade absolutamente merecedora do campeonato de 1991. Fez um desfile arrebatador, histórico, um título justíssimo. Mas é bom a gente sempre lembrar, porque sempre tem alguém que chegou de última hora e pode pensar que eu estou questionando o não título do Salgueiro. Não, acho que o desfile do Salgueiro poderia sim ter sido campeão, mas a Mocidade foi além e a gente vai falar sobre isso também. Bom, e o desfile então começa com um carro trazendo uma embarcação puxada por um dragão, porque, como se sabe, o primeiro nome da Rua do Ouvidor foi Desvio do Mar. Então começa com essa embarcação adentrando a Marquesa de Sapucaí, como se ela estivesse entrando na Rua do Ouvidor e trazendo as francesas, já os costumes, já os objetos do enredo que fazem parte da história da Rua do Ouvidor, né? Mas a Rua do Ouvidor fica famosa mesmo no final do século XVIII, começo do século XIX, principalmente com a chegada da família real e a abertura dos portos. Mas antes disso, a Rosa faz menção a uma história ou a um boato, da presença de Perpétua Mineira, que morava na Rua do Ouvidor, segundo relatos, e teria tido um caso com Tiradentes. Aí até tem uma ilação no texto do enredo. Teria sido Tiradentes preso na rua ao lado, que é a Rua Gonçalves Dias, ali pertinho, após sair de um encontro amoroso com Perpétua. Aí fica nas reticências, cada um pensa o que quiser. Como a rua era de fato e de boato, aí realmente fica na imaginação. Mas o enredo então tinha esses detalhes, esses condimentos saborosos, e muitas histórias e histórias que na verdade fazem parte das histórias do Rio de Janeiro mesmo, Bom, pela Rua do Ouvidor, como se sabe, passaram pessoas famosas, e a abertura dos portos, conforme já falei, com a chegada da família real, ela possibilita a chegada de franceses, ingleses, que vão trazendo seus costumes. A Rua do Ouvidor chega a ser conhecida
como a Paris brasileira, né? Por conta da presença de modistas, muitas casas de confeitos, enfim, tudo que havia em Paris passou a haver na Rua do Ouvidor. E a Rua do Ouvidor chegou a ter 77 relojoarias, se eu não me engano. Tinha a fábrica de bonde, de carruagens, enfim, tudo que era importante tinha na Rua do Ouvidor. Bom, mas vamos ao desfile, voltando então. Então a Rosa abre com o carro, né, representando o desvio do mar, o primeiro nome da rua. A rua fica conhecida como Rua do Ouvidor a partir de 1750 e ganha esse nome definitivamente em 1780. Bom, então abre com esse carro, depois passa por aquela história do Tiradentes, né? E aí ela começa então a mostrar as coisas que aconteciam na Rua do Ouvidor a partir da chegada da família real. E os carros alegóricos são realmente preciosos, conforme eu já falei, porque eles são muito detalhados e tudo de um extremo bom gosto. O carro da joalheria, por exemplo, ele era todo em prata, com detalhes em rosa e vermelho, e os destaques então representavam pedras preciosas. Destaques esses capitaneados pela dona Regina Hamelt, que era uma figura tradicional já no Salgueiro até certo ponto. Se não me engano, ela foi para o Salgueiro em 85, antes ela desfilava na Mocidade, depois desfilou alguns anos na Imperatriz também. Então, capitaneados por ela, então vinha lá o destaque representando rubi, diamante, e muitos desses destaques foram premiados em concursos de fantasias daqueles mais importantes da cidade, né, do Hotel Glória, Monte Líbano, etc. Agora, o carro mais marcante desse desfile do Salgueiro, de tantos carros e fantasias maravilhosas, é o carro, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas, né, que viram o desfile, é o carro da relojoaria, que é um carro que aparece na contracapa do LP de 92, né, como o Salgueiro foi vice-campeão. Vamos ver aqui, acho que todos se lembram, né? Com destaque Wander ali embaixo, sempre desfilava no Salgueiro. É um carro de detalhes realmente preciosos e que representa muito bem aqueles relógios antigos, né? Bem bonitos. Realmente um carro que chamou muita atenção, foi muito comentado, especialmente na transmissão da Manchete. E esse carro veio mais ou menos no meio do desfile, e cercado por fantasias também bastante bonitas. As fantasias da Rosa contrariavam um pouquinho a moda daquela época do carnaval, né, que era mais baseada nas fantasias de referência, que faziam referências ao enredo, mas não eram assim figurinos como a Rosa costuma fazer até os dias de hoje, né? Figurinos de época mesmo. E a Rosa fez um salgueiro vermelho e branco em 91, mas também com outras cores. Ela usou muito rosa em várias nuances, fúcsia, um pouquinho de amarelo, né? Tudo isso misturado às cores tradicionais do salgueiro, com branco nas plumas, né? Realmente conseguiu efeitos sedutores. E o desfile então plasticamente vai se desenrolando até chegar no Carnaval da Rua do Ouvidor, que tem um carro também muito bonito, que tem o destaque Xangô do Salgueiro. Enfim, o desfile é uma maravilha em termos plásticos. Para não dizer que ele é perfeito em termos plásticos, o último carro ela deixa um pouquinho a desejar na hora que chegou na rua moderna ali. Mas a gente fecha um pouquinho os olhos e dá nota 10 para as alegorias do Salgueiro, sem dúvida, e também para as fantasias. O que não vai acontecer na apuração, que a gente vai chegar daqui a pouquinho lá, mas Salgueiro vai perder uns pontinhos aí, né? Perder uns pontinhos nesses quesitos. Bom, qual que é o problema desse desfile do Salgueiro? Tecnicamente, talvez nenhum, porque a escola ela foi muito bem também tecnicamente. Mas o desfile não conseguiu chegar ao público. Lamentavelmente, o público se manteve assim indiferente à passagem do Salgueiro.
talvez pela ordem do desfile, né? O Salgueiro veio logo depois das apresentações da Portela e da Mocidade, que foram escolas que tiveram uma comunicação com o público realmente muito boa, né? A Portela, com tributo à vaidade, fez um carnaval muito bonito e foi considerada uma das favoritas pelo público, até mais do que pela imprensa, mas o público gostou muito da Portela. E o samba, que era considerado um dos melhores na fase pré-carnavalesca, rendeu bastante. Aliás, o samba do Salgueiro também era considerado um dos melhores numa ótima safra de 91, né? Eu acho a safra de 91 muito boa. Bom, aí depois veio a Mocidade, que arrasou, terminou ovacionada, né, pelo público. E aí, quando o Salgueiro entrou, parecia que ele ia conquistar a arquibancada, mas não foi o que aconteceu. Tanto que naquela pesquisa do Ibope, né, que serve bem para a gente ter uma ideia do que o público viu do desfile, o Salgueiro tirou 8 pontos, o que é muito baixo, né? O que é muito baixo. Já que a Mocidade acho que tirou 9,7 ou 9,4, alguma coisa, agora não vou me lembrar, e a Portela 9,3, mas enfim, é uma diferença muito grande, né? Que se percebe que o público realmente reagiu com frieza à passagem do Salgueiro e não se sensibilizou com a beleza que estava sendo mostrada. Inclusive o samba do Sereno, Luiz Fernando e Diogo, ele tinha uma melodia com variantes assim muito bonitas, né, que levavam à emoção. Era uma letra simples, mas a melodia era muito rica, muito diferenciada. E lamentavelmente a coisa não aconteceu. O Salgueiro foi muito elogiado pela crítica, mas não chegou ao coração do público. E na apuração, ou melhor, antes da apuração, o Salgueiro era sim apontado como favorito, mas a Mocidade e a Portela tinham mais destaque na preferência popular, apontadas, inclusive o Anísio, ele chega na apuração falando assim maravilhas da Portela, né? Até especulou-se na época que de repente o Silvio Cunha seria contratado pela Beija-Flor e tal, mas não foi isso que aconteceu. O Joãozinho ainda fez mais um carnaval na Beija-Flor e acabou ficando à frente da Portela. A Beija-Flor, que não fez um carnaval tão bom assim, né? Tinha um enredo maravilhoso, mas foi um pouco irregular na parte plástica e também na sua evolução. Bom, então na apuração o Salgueiro perdeu pontos em alguns quesitos. É importante lembrar que foi o primeiro ano em que houve a possibilidade do júri dar notas fracionadas em meio ponto. Então não mais as notas variavam de 5 a 10, com a possibilidade de 6, 7, 8, 9, 10, mas agora o jogador poderia dar 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Então os 10, as notas máximas, diminuíram, o que é interessante, porque realmente você passa a privilegiar quem foi melhor realmente. E no quesito conjunto, a única escola que tirou 10 dos 3 jurados, e eu acho até que de uma forma merecida, foi a Mocidade Independente. Porque em desfile de escola de samba, eu acho que não basta apenas você ser perfeito. Você tem que chegar ao coração do público. O público faz parte desse espetáculo, né? E a Mocidade foi arrebatadora. Então a comparação de uma escola que entra logo após um desfile avassalador como o da Mocidade, eu acho que fica prejudicada, né? Tem gente que acha que ordem de desfile não influencia no resultado, mas influencia sim. Talvez se o Salgueiro tivesse passado no domingo, a história poderia ter sido outra. Mas enfim, não foi o que aconteceu. Eu quero lembrar que antes da apuração tem a pesquisa do júri do JB, que também apontou o Salgueiro como vice-campeão, ao lado da Portela. Em primeiro lugar, a Mocidade, com 37 pontos, e o Salgueiro e a Portela em segundo, com 33. Vejam que a Portela fez um grande carnaval. Eu tenho visto pessoas hoje em dia falarem um pouco mal desse desfile da Portela, eu acho um absurdo. Na época, a Portela foi sim considerada uma das favoritas. Como eu disse, mais pelo público até do que pela crítica, mas a crítica também
via possibilidades da Portela ser a campeã, sim. A crítica, ela fez algumas objeções à Portela por conta do problema, mais uma vez, com a roupa da porta-bandeira, e também pelo problema da harmonia, né? O cantor, o puxador Dedé, foi perdendo a voz durante o desfile, enfim. Quase que a Portela correu um risco grande aí até de repente perder pontos no seu belo samba enredo, né? Mas não acabou prejudicando não no quesito. Bom, então, continuando a falar sobre a apuração, o Salgueiro perdeu ora meio ponto, ora um ponto inteiro. Aliás, perdeu um ponto em fantasias da jurada Maria Barroso do Amaral, artista plástica, que foi bem contestado, né? Porque ela deu 9 para as fantasias do Salgueiro e deu 9, por exemplo, para a União da Ilha, que não, de jeito nenhum estava no mesmo nível do Salgueiro em termos de fantasia, né? Aliás, deu 10 a Beija-Flor, que eu acho também que é um exagero, porque o Salgueiro é superior a Beija-Flor nas fantasias, né? Então foi uma nota realmente muito injusta. Ela teve mais um 9 em evolução, talvez por ter passado rápida demais, né? Que é uma característica da escola. Já tinha acontecido isso em 90, em 91 o Salgueiro ainda apressou um pouquinho mais o passo. Talvez por isso o jogador tenha tirado aí um ponto, mas me parece também um exagero. Bom, então é isso, gente. Salgueiro fez um grande carnaval. A Rua do Ouvidor é um carnaval para ser lembrado sempre. Se você não conhece, dê uma passada aí no YouTube. Tem as transmissões da Manchete e da Globo. Vale muito a pena. É um carnaval, eu costumo dizer, para ser visto com os olhos, mas também com o coração, porque ele realmente é cheio de poesia. E cada vez que eu vejo esse desfile, eu gosto mais dele, porque eu vou descobrindo detalhes novos, enfim. É um carnaval diferenciado. Eu considero um dos melhores trabalhos da Rosa Magalhães na carreira dela. O enredo, inclusive, ganhou o Estandarte de Ouro, merecidamente. Um ano também de belos enredos, né? De enredos muito criativos, como o da Imperatriz, o da Beija-Flor, a linda homenagem que a Viradouro, estreando no grupo especial, fez a Dercy, né? Mas realmente, me maço se não passo pela Rua do Ouvidor, até pelo título do enredo já merece o Estandarte de Ouro. Está certo? Bom, então deixem a opinião de vocês sobre esse grande desfile salgueirense. Salgueiro mais uma vez mostrava que estava perto do título, né, que ele ia alcançar em 93. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, né, com esses desfiles marcantes que não foram campeões. Até a próxima!